Bem, meus amigos, estamos aqui de volta com a nossa conversa. Você desculpe aí, houve um problema técnico no Facebook, mas agora eu penso que nós arrumamos, ok? Vamos em frente, vamos continuar a nossa conversa. Vou dar um tempo aí para as pessoas poderem acessar novamente aí, né? Nós estamos conversando hoje sobre a alta dignidade, né, do cristão que é filho de Deus, né? Deus que nos chamou, eu lembrava no começo da nossa conversa, que o primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja nos lembra que Deus nos criou para participarmos da sua vida bem-aventurada. Vida bem-aventurada de Deus quer dizer o quê? Felicidade. Okay? Deus para nós fez o céu. Por isso que São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 1, São Paulo fala uma coisa muito bonita, né? Quando ele fala do céu, ele fala que olhos humanos não viram, ouvidos humanos jamais ouviram e coração humano jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado. Completar, né, essa nossa reflexão agora, né, continuando aí essa reflexão. E eu falava exatamente isso, né, que São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, né, fala dessa digna vocação do cristão. Só que primeiro, no capítulo 1 da carta aos Efésios, São Paulo diz uma coisa muito importante, né? Ele diz que Deus nos desejou antes da criação do mundo. Sabe, meus irmãos, sinta isso no seu coração. Você é amado por Deus. Você é desejado por Deus. Você não é alguém que caiu nesse mundo assim por acaso, sem sentido. Não. Tudo está nas mãos de Deus. Deus preparou para nós esse mundo com muito carinho. A terra que produz o alimento, a água, né? Os vegetais, os animais, tudo Deus preparou para nós assim, né? De maneira maravilhosa. E depois que Deus preparou todas essas coisas, então Deus nos criou. Sabemos que tudo começou lá 13,7 bilhões de anos atrás, né, o Big Bang, até chegar no homem e na mulher. Teve um poeta que disse que quando, né, surgiu o homem e a mulher, o cosmos chorou de emoção. Por quê? Porque todo o cosmos esperava o seu rei, a sua rainha, chegarem o homem e a mulher. Né? Somos, meus irmãos, amados por Deus. E temos essa belíssima vocação, que é a vocação à santidade. Por que a nossa vocação é a santidade? Porque Deus é santo. Já lá no Antigo Testamento, na carta, né, no livro dos Levíticos, né, lá no tempo ainda de Moisés, né, Deus dizia para o povo, aquele povo que os profetas diziam que era um povo de cabeça dura, que tantas vezes abandonava Deus para seguir aqueles ídolos pagãos, os Aserás, os Baals, etc., né? Os Moloque dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus. Bem, mesmo para aquele povo assim, de cabeça dura, Deus dizia, sede santos, porque eu sou santo. É preciso compreender essa frase, ela é tão importante que São Pedro depois repete. Na sua primeira carta, São Pedro repete. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, lá no versículo 18, São Pedro diz assim, né, a exemplo da santidade daquele que nos chamou, sedes vós também santos, porque está escrito. Aí ele cita o Levítico 11:44, sedes santos porque eu sou santo. Então, esta, meus irmãos, é a nossa vocação à santidade. Quando eu entendi isso bem claro, eu escrevi um livro, que eu chamei de Sede Santos. Sede Santos é o caminho que a igreja nos coloca. O Papa João Paulo II dizia, né, a igreja existe para nos levar à santidade. A igreja existe para nos fazer de cada um de nós um santo. E é isso mesmo. A igreja nos dá o quê? A palavra de Deus, que nos santifica. A igreja nos dá a confissão, que nos santifica. A Eucaristia, que nos santifica. A liturgia, que nos santifica. Todos os sacramentos, não é isso? Tudo focado na nossa santificação. Por quê? Porque nenhum de nós vai poder viver essa vida bem-aventurada com Deus sem chegar à santidade.
Portanto, a santidade não deve ser olhada assim como alguma coisa extraordinária. Não, são alguns poucos santos que vão para o altar. Não, Deus quer todos nós no altar. Ok? Mesmo que a gente tenha que passar pelo purgatório e completar ali a nossa santificação, para poder entrar na visão beatífica de Deus, sendo santo, participar da vida daquele que é santo. Não é? É isso aí. Portanto, esse é o nosso caminho. Bom, então, eu quero refletir um pouco hoje, né, aquilo que São Paulo coloca para nós na carta aos Efésios. A partir do capítulo 4, São Paulo começa a falar dessa alta vocação que Deus nos chamou. Ele diz, né, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamados. Qual é essa vocação? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. São João diz, somos de fato. Não é lenda, não é mito, não é sentimentalismo, não é poesia. Tanto assim que São Paulo fala, não é? O Espírito Santo clama em nós, Abá, papai. E que coisa bonita, meus irmãos, quando Jesus ensinou a gente a rezar, ele ensinou nós chamarmos a Deus de Pai. Não é? Ele não ensinou a gente chamar Deus de juiz, de advogado, de engenheiro, não, de médico, não, Pai. Pai. Tem coisa mais gostosa do que você poder chamar Deus de Pai. O Pai é aquele que te protege, o Pai é aquele que te ama, o Pai é aquele que trabalha para te sustentar. Né? O Pai é aquele que vibra com o teu sucesso. Pai nosso. Veja aí, tudo está interligado. Né? Então, São Paulo, quando fala dessa altíssima vocação que nós somos chamados, aí ele coloca o seguinte, quais são os ingredientes? Qual é o tipo de vida que a gente precisa viver para chegar nisso? Então ele vai desdobrando. Ele coloca aqui, por exemplo, né, no versículo 2, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente na caridade. Veja quanta coisa São Paulo fala numa frase só, meus irmãos. Né? Primeiro ele diz, com toda a humildade. Claro, porque a humildade é a maior de todas as virtudes. Você não tem a dúvida disso. O mundo se perdeu por causa da soberba de Adão e Eva. Os anjos maus se perderam por causa da soberba de Adão e Eva. Você sabe disso. Né? Aqueles anjos maus, eles quiseram ser como Deus. São Tomás de Aquino fala que o demônio quer ser adorado como Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Porque Deus só existe um. Nenhuma criatura pode querer se igualar com o Criador. E como eles não aceitaram ser simples criaturas, foram expulsos do céu. E aí você entende uma coisa, por que eles vieram à Terra e foram colocar esta tentação no coração do homem e da mulher? O que foi que ele disse para Eva? O quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer essa fruta? Claro, tudo isso é uma simbologia, né? A fruta significa a obediência a Deus. Não comer essa fruta significa uma obediência a Deus. Deus tinha dito para o homem, você tem aí todas as frutas que você quiser no paraíso, mas não toque na fruta da árvore do bem e do mal, a árvore da vida que está no centro do paraíso. Nessa você não pode tocar. Porque se um dia você tocar nela, você vai morrer. O homem foi chamado a viver sem morrer, desde que não tocasse nessa árvore da vida, a árvore do bem e do mal. O que significa essa árvore da vida, essa árvore do bem e do mal? A árvore da vida significa Deus que é a vida. Deus que dá a vida ao homem, enquanto o homem se mantém fiel a Deus, obediente a Deus. A partir do momento que o homem desobedece a Deus, ele perde a vida. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A serpente chopou no ouvido de Eva. O quê? Esse Deus, ele é maldoso. Ele sabe que o dia que você comer dessa fruta, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. E Deus não quer isso. Porque esse Deus aí é um Deus ciumento. Então, isso aí ele quer ser Deus sozinho. Você vai ser como Deus. E Eva foi e comeu a fruta. E levou para Adão, ele também comeu. E o pecado entrou na história da humanidade. Muito triste. Enfraqueceu a natureza humana. O
O homem foi separado do paraíso, assim como os anjos foram separados do céu. E foi preciso que o Cristo nos buscasse e com a sua cruz pagasse o preço do perdão de cada um de nós, meus irmãos. Isso é muito sério, o amor de Deus. Mas hoje nós estamos resgatados. Hoje, como Jesus ofereceu a justiça divina, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Errou, tem que reparar o erro. Como nenhum homem podia reparar o erro, Cristo veio reparar o erro de toda a humanidade. Por isso, hoje nós temos o direito de sermos perdoados. Porque Ele conquistou para nós esse direito. Porque Ele é nosso irmão, Ele vestiu a nossa natureza. Em nosso nome, Ele pagou a justiça divina, né? O resgate, o preço de todos nós. Então, São Paulo fala, viver na humildade. Você reparou como Cristo foi humilde? Você reparou como Maria foi humilde? Por quê? Porque Eva foi soberba. E Maria, como é a nova Eva, como a igreja chama, então Deus escolheu a mais humilde criatura que ele encontrou. E é muito claro isso. Quando Maria reza o seu Magnífica, né, ela diz, ele olhou o quê? O que Deus olhou nela? A humildade da sua serva, a pequenez da sua serva. O grande, né, Santo Irineu de Leão, mártir, lá do século II, Santo Irineu de Leão dizia, não é? A obediência de Eva, a obediência de Maria desatou a desobediência de Eva. Olha que coisa bonita. A humildade de Maria quebrou a desobediência de Eva, a soberba de Eva. Ela disse ao anjo, eis aqui a escrava do Senhor. Ora, meus irmãos, Maria sabia muito bem o que era ser escrava. O escravo não tinha direito à vida. O escravo era vendido em praça pública, comprado em praça pública por 30 moedas de prata, como Jesus foi vendido por Judas. Ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Né? Quando São Luís de Montfort, né, criou aquele tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, e ele propõe a consagração à Virgem Maria como uma escrava, um escravo de amor, é exatamente isso, você entregar a sua vida a Jesus, consagrar a sua vida a Jesus através de Maria. Não é uma consagração a Maria, é uma consagração a Jesus através de Maria. Precisa entender bem essa consagração. Ele fala como um escravo de amor. Que escravo de amor é este? Eu não tenho, Senhor, direito à minha vida é tua. O Senhor me criou, então eu te pertenço. Então, entrego a ti a minha vida. Veja a humildade. E depois a humildade de Jesus, que é o novo Adão, para desatar o nó da desobediência de Adão, para quebrar a soberba de Adão, ele teve que ser obediente até a morte, e morte de cruz, como diz São Paulo. São Paulo fala uma coisa maravilhosa. Ele, sendo Deus, ele não se orgulhou de ser Deus. Desceu à terra como uma criancinha, que nasce num presépio, numa manjedoura, viveu a nossa vida, uniu a sua divindade com a nossa humanidade para trazer de novo a nós a dignidade de filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, é tudo isso que a gente tem que pensar para entender essa altíssima vocação que São Paulo fala que nós fomos chamados. Então ele fala da humildade. Depois que ele fala da humildade, ele diz assim, né? Amabilidade. Amabilidade é ser amável, né? É ser meigo, é não ser grosso, é não ser estúpido, entende? É tratar todas as pessoas com carinho, com atenção. É claro que por causa da nossa fraqueza humana, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente não dá atenção devida às pessoas. Mas São Paulo fala, não é? Vamos viver com amabilidade, né? Sem discriminar as pessoas, olhando em cada pessoa um filho de Deus, amado por Deus. Então não ter inimigos, saber perdoar os inimigos, aqueles que ofendem. Tudo isso faz parte dessa alta vocação que São Paulo diz que nós somos chamados. Ele fala amabilidade, depois ele coloca aqui, não é? Suportando-vos mutuamente com caridade. Suportando-vos mutuamente com caridade.
Sabe, São Paulo usa palavras pesadas, suportar. O que é suportar? É você estar diante de uma pessoa, muitas vezes, que te irrita, uma pessoa chata, e você suportar. Mas suportar por quê? Por caridade, por amor, amor a Deus, ok? Não é porque é interesse ou porque você tem que agradar a pessoa, não, é por caridade cristã. Suportando-vos mutuamente. Agora, esse mutuamente é interessante, por quê? Se eu tenho que suportar o outro que muitas vezes me irrita, será que eu também não irrito os outros? Será que eu também não provoco nos outros também alguma coisa que ele não gosta? Talvez com palavras, talvez com certos gestos de cinismo, às vezes até de zombaria. Né? Então Jesus fala lá no Sermão da Montanha, né? Faça aos outros o que você quer que os outros façam com você. E não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam com você. Ninguém gosta que fale mal de você, então também não fale mal de ninguém. Ninguém gosta de ser julgado, apontar o dedo para você, te acusar. Também não faça isso com os outros. Aliás, a Bíblia de Jerusalém chama isso de a regra de ouro. A regra de ouro. Né? Faça o outro que você quer que o outro faça por você. É suportar mutuamente na caridade. E São Paulo continua dizendo aqui assim, né? Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, não tem nada mais importante do que a paz. Sabe, eu confesso a vocês, para mim, a paz é mais importante do que a saúde. A paz é mais importante do que, não sei, não te faltar nada. Porque, ainda que falte alguma coisa para você, mas se você tiver paz, você fica tranquilo, você dorme tranquilo, você vive tranquilo, você trabalha tranquilo. Agora, se você não tiver paz, não adianta ter dinheiro, não adianta ter saúde, você fica angustiado. Então, São Paulo fala aqui uma coisa muito importante, cultivar a paz. Né? Em todos os nossos ambientes, sede solícitos. Solícitos quer dizer o quê? Assim, dedicados. Sede dedicados em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, eu costumo dizer para os meus filhos, a paz não tem preço. A paz não tem preço. É preferível a gente perder alguma coisa, perder algum dinheiro, perder algum bem, perder numa discussão, mas não perder a paz. Não quebrar a unidade. A unidade na família, a unidade na comunidade, a unidade, não sei, no seu ambiente de trabalho. Às vezes, meus irmãos, alguém tem que ser sacrificado para que haja a paz. Ora, o profeta Isaías, no capítulo 11, chama Jesus com vários títulos, né? Príncipe da paz. É a colocação mais importante que Isaías fala. Ele fala, Deus admirável, né? Conselheiro admirável, o príncipe da paz. Mas esse príncipe da paz, meus irmãos, para trazer a paz ao mundo, passou pela cruz. Então, muitas vezes, a pessoa, para trazer a paz também para a sua vida, sua família, seu ambiente de trabalho, muitas vezes, ele tem que ser aquele que é, muitas vezes, sacrificado, né? No seu desejo, na sua opinião, né? Na sua vez de ser atendido, para que haja paz. E São Paulo continua dizendo aqui, né? Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Então ele quer ver a igreja unida, né? Uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Aí São Paulo fala muito da unidade. Sabe, meus irmãos, nós sabemos que a coisa mais importante na igreja e também mais difícil é a unidade. Por que a unidade é difícil? Porque é a coisa mais importante. Aquilo que não é importante é fácil, mas aquilo que é importante é difícil.
Numa comunidade, numa família, cada um é de um jeito. Cada um tem um temperamento diferente. Cada um tem um gosto diferente. Cada um tem uma cabeça diferente, uma sentença diferente. Por isso que é difícil a unidade. Então, essa unidade tem que ser feita aonde? Em Deus. Por isso que São Paulo fala, nós temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, onde é que está o eixo da unidade? Pensa numa roda de bicicleta. Por que a roda funciona? Por que há uma unidade na roda? Porque todos aqueles raios se unem no eixo central. Não é isso? Onde é que está o eixo central da unidade? Está em Deus. Quando cada um de Deus tivermos a vida focada em Deus, então nós seremos unidos. Aí eu não vou querer defender o meu ponto de vista. O que quebra a unidade? O que provoca a briga? O que provocam as rivalidades? É aquilo que eu quero, aquilo que o outro quer. Então não tem acordo. Mas quando todos nós queremos aquilo que Deus quer, aí forma-se a unidade. Mas aí eu tenho que abrir mão, do meu gostinho, do meu interesse, da minha vontade, da minha autossuficiência, da minha prepotência, da minha arrogância. Entende? Para aceitar aquilo que é a vontade de Deus para todos. Aí acontece a unidade no vínculo da paz que São Paulo fala. Bom, ele fala aqui também depois, né, que Deus, ele colocou na igreja gente de todo jeito. Por quê? Porque as atividades da igreja são multiformes. Então ele fala assim, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, que é a igreja, para edificar a igreja, para construir o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Deus colocou cada um de nós com uma atividade diferente. E o importante, meus irmãos, isso aí, é cada um de nós descobrir a sua vocação dentro dessa grande vocação da igreja. Deus me chama para quê na igreja? Sabe? Eu pensei muito isso na minha vida, né? Eu já trabalhei em mais de, 100, 200 encontros. Eu nunca fui trabalhar numa cozinha. Eu não sei cozinhar. Eu nunca fui trabalhar lá no Ministério de Música. Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Então eu descobri que o meu lugar é estudar, né, e ensinar. Então cada um tem que descobrir qual é a sua vocação, o seu ministério dentro da igreja. E não haver rivalidade. Ninguém é mais importante do que ninguém. Que coisa maravilhosa aquilo que São Paulo ensina na carta aos Coríntios, no capítulo 12, né? Quando ele fala do corpo de Cristo à igreja. Ele fala, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Olha, São Paulo pega o mais alto e pega o mais baixo. Claro que a cabeça precisa do pé. É o pé que leva a cabeça para lá e para cá. Ele fala, os olhos não podem dizer, né, para a mão, para o ouvido, eu não preciso de você. Claro que precisa. Olha que comparação bonita que São Paulo faz do corpo de Cristo, a igreja, comparando analogicamente com o corpo humano. Assim como o corpo humano precisa de todos esses membros diversificados, os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, as mãos, tudo diferente um do outro, completamente diferente, com função completamente diferente, mas que harmonia, né? Nos olhos, nos ouvidos, na boca, no tato, que harmonia. Forma uma unidade. E tudo isso controlado pelo cérebro. É por causa do cérebro que o olho enxerga, é por causa do cérebro que o ouvido ouve, é por causa do cérebro que a boca fala, é por causa do cérebro, né, que o nariz respira, é por causa do cérebro que o coração bate. Você sabe, né, quando a pessoa tem um AVC, trava tudo. Não precisa nem o cérebro parar de funcionar 100%, basta o cérebro ter uma isquemia, um pequeno vaso do cérebro que romper, pronto,
é uma confusão desorganizada no ser. Compara isso com a igreja. Entende? Aí a gente vai entendendo a importância disso que São Paulo fala, de não haver rivalidade no corpo de Cristo, na igreja, cada um com humildade, com bondade, com mansidão, com alegria, realizar aquilo que Deus nos chama. Se Deus me chamou para trabalhar na cozinha, eu vou ser o melhor cozinheiro do mundo. Se Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. Né? Eu gosto de relembrar aquela frase que o Papa Paulo VI dizia, né? Paulo VI dizia assim: a mediocridade ofende o Espírito Santo. E o profeta Jeremias fala uma coisa impressionante, né? Maldito aquele que faz mal feita a obra do Senhor. Maldito aquele que faz mal feita a obra do Senhor. Com mediocridade. Mediocridade quer dizer o quê? De maneira relaxada, sem se preparar, né? Sem usar o melhor que ele pode usar, inclusive das técnicas, para Deus. Né? Então, não importa se Deus me colocou na cozinha para limpar banheiro, ou se Deus me colocou para descascar batata, ou se Deus me colocou para pregar, ou para tocar música, ou para cantar. Eu vou fazer da melhor maneira possível. E o mérito meu vai ser igual como o de todos os outros. Veja essa vocação que São Paulo diz que Deus nos chama, como tem desdobramentos importantes. Né? E ele continua dizendo aqui muitas coisas interessantes. Eu vou só aqui pensar algumas coisas. Né? São Paulo, ele coloca aqui, por exemplo, quando ele fala do homem velho e do homem novo, né? Aquele homem velho vendido ao pecado, mas que agora foi renovado no batismo. Né? Então São Paulo diz assim, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Quer dizer, nós não podemos mais, meus irmãos, viver como pagãos. Né? Aí no mundo de obscenidade, no mundo de pornografia, no mundo de pecado, no mundo, como diz São Paulo, de orgias e coisas semelhantes. Não. Deixar tudo isso para lá. Nós sabemos que o mundo pertence ao maligno. São João fala, o mundo jaz no maligno. O que quer dizer essa expressão jaz? Né? Você vai lá no cemitério e está escrito assim, aqui jaz fulano. Ou seja, aqui está enterrado fulano, morto. Então, São Paulo diz que o mundo jaz no maligno. Nós não podemos nos alimentar desse mundo sujo, impuro, maldoso, né? Que vive aí blasfemando as coisas de Deus, como a gente vê. Não. Então, São Paulo fala claro, né? Não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Mantém-nos afastados da vida de Deus. Quem, meus irmãos, se mistura com essas coisas, é conivente com essas coisas, São Paulo diz aqui, fica afastado da vida de Deus. Aí não tem vontade de rezar, não tem uma vontade de fazer o bem, não tem vontade de fazer caridade, só quer saber, né, dessas coisas, né, que destrói a alma da pessoa. Ele coloca aqui, né, nessa sequência, indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Não precisa nem eu explicar para você toda espécie de impureza, né? Nosso mundo está cheio disso hoje, né? Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Não é para isso. Sabe, meus irmãos, o cristão não pode ter uma vida dúbia. Uma vida em Cristo e uma vida no mundo. Uma vida de pureza, uma vida de igreja, uma vida de oração e uma vida de pecados. Não dá. Você não pode andar com um pé na calçada e um pé na sarjeta. Não. Daqui a pouco você está desconjuntado. Né? Vós, porém, não foi para isso que vos tornaste discípulos de Cristo. Então ele fala, né? Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho,
corrompido pelas concupiscências enganadoras. Agora, aqui eu queria explicar uma coisa interessante. Quando ele fala assim, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, uma coisa interessante, meus irmãos, esse homem velho não morre dentro de nós. Não morre. Todo dia a gente tem que colocar ele no lugar dele. Sabe? É o nosso egoísmo, é a nossa, não sei, soberba, vaidade, exibicionismo. Por quê? Porque a nossa natureza, ela foi ferida pelo pecado original. O Papa João Paulo II explicava o pecado original assim, né? Ele diz, o pecado original tirou os nossos olhos de Deus e voltou os nossos olhos para nós mesmos. Ou seja, nós tiramos Deus do nosso coração e colocamos o nosso ego. Isso é uma força atrativa muito grande. Então, todos os dias eu tenho que tirar esse ego que quer ocupar o meu coração e colocar Deus no trono do meu coração. No trono do meu coração só cabe um, ou eu ou Deus. Então, esse homem velho, sabe, ele quer ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então, diariamente, a gente tem que fazer esse exercício de autolibertação. Não, a minha vida pertence a Deus. O meu caminho é fazer a vontade de Deus. Né? A minha vida, a minha norma de vida é o Evangelho, é a lei de Deus. E São Paulo diz assim, né? Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Olha o que ele está dizendo aqui. Renovai sem cessar. Quer dizer, todo dia eu tenho que renovar esse sentimento da alma. A imagem criado, e revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, todo dia eu tenho que renovar em mim esse homem novo, criado à imagem de Deus, né? São Paulo diz aqui, né? Em verdadeira justiça e santidade. Você sabe que justiça na Bíblia quer dizer o quê? Retidão, caráter, coisa certa, né? E aí ele fala uma coisa muito importante, que para isso nós temos que exercitar as virtudes. Você sabe que na nossa vida espiritual nós temos os vícios e temos as virtudes. Para viver essa vocação altíssima que Deus nos chama, ele fala em exercitar as virtudes. Quais são essas virtudes? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele fala no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 25, ele fala assim, por isso renunciai à mentira. Está aí. Ele começa a dizer o perigo dos vícios. A mentira é terrível. A mentira é tão terrível, meus irmãos, que Jesus diz que o demônio é o pai da mentira. Sabe, não sei se você já reparou, esse mundo está dividido em duas realidades. Aqueles que seguem a verdade do Espírito Santo e aqueles que seguem a mentira do demônio. Jesus chamou o Espírito Santo do Espírito da verdade. Lá na Santa Ceia, ele falou para os apóstolos, está lá no capítulo 16, não é? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que a igreja não erra o caminho da salvação. Por isso que a igreja não erra na doutrina. A igreja, quando ela fala de fé, de doutrina e de moral, ela não erra. Por quê? Porque ela tem garantido por Jesus, como promessa na Santa Ceia, o Espírito da verdade ia guiá-la a toda a verdade. Mas tem a mentira do demônio. São Paulo fala, né? Ele é o autor da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, o demônio é a mentira, encarnada ou espiritualizada, já que ele é espírito, né? Tudo dele é mentira. A tentação é uma mentira. Tudo vem dele é uma mentira. São Paulo fala, né? Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros, né? Ele fala, mesmo em cólera, né? Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis ocasião ao demônio. Ou seja, o demônio age na nossa vida, meus irmãos, se a gente dá ocasião para ele. Né? Santo Agostinho comparava o demônio com um cachorro preso na coleira. Não tem força, porque Cristo prendeu com a cruz. Mas se você for lá mexer com ele, aí ele pode te morder. Então, São Paulo fala,
né? Não deis ocasião ao demônio. Não se põe o sol sob a vossa ira, quer dizer, não termine o dia com você mentindo para os outros, brigando com os outros, odiando os outros. Aí você está dando ocasião ao mal de agir na sua vida, né? Não deis lugar ao demônio. Está aqui, Efésios 4, 27. Ele fala, quem é ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe, seriamente, né? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe, então, todas essas recomendações São Paulo coloca para nós. E ele termina dizendo aqui, eu vou responder aqui as perguntas que estão na minha mão, vou só concluir com isso que São Paulo diz aqui no versículo 31. Ele fala assim, toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Que bonito, São Paulo termina. Como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, com o preço da vida do seu Filho, então vamos também nós perdoarmos. Bem, tem aqui algumas perguntas, vamos responder com gosto. Denise Senatori, na bênção do Santíssimo, a menção daqueles por quem somos obrigados a orar. Gostaria que o senhor esclarecesse quem são esses que nós somos obrigados a orar. Bom, em primeiro lugar, Denise, eu entendo que são os nossos familiares. O pai, a mãe, os irmãos, aquelas pessoas que pedem a nossa oração, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas mais ligadas a nós. Você entende? Eu vejo aqui até as pessoas que já estão na eternidade, no purgatório. Somos obrigados a orar por elas. Porque sabemos que no purgatório a pessoa não pode mais fazer nada por ela mesma. Ela alcança o sufrágio dos seus pecados com a oração daqueles que estão no céu e com a oração daqueles que estão na terra. Então nós somos obrigados a orar por aqueles que se recomendaram as nossas orações, por aqueles que nos ajudam, não é? Pessoas que trabalham para a gente, trabalham conosco, enfim, as que estão mais ligadas a nós. Rosali, quanto tempo se passou desde a aliança de Deus com os homens até a vinda de Cristo? Ô Rosali, a igreja costuma dizer que a primeira aliança de Deus com os homens, sabe onde é que foi? No paraíso, com Adão e Eva. Quando Deus criou a humanidade e fez uma aliança com Adão e Eva ali no paraíso. Era a comunhão. Só que essa aliança foi quebrada, não é? Então Deus vai renovando essa aliança. Aí Deus renova a aliança com Noé. E repare que Deus sempre coloca um sinal na aliança, né? Com Noé ele colocou aquele sinal do arco-íris. O arco-íris ele liga o céu à terra, né? Foi um sinal de aliança de Deus com aquela família. Depois Deus chama Abraão. Aí já não é só uma família, já vai ser um povo. Lá por volta de 1800 anos antes de Cristo. Né? E desse povo vai nascer Jesus um dia. Então Deus colocou um sinal na aliança com Abraão, a circuncisão. Todo menino, né, judeu era circuncidado, era um sinal na carne, sinal de pertença ao povo de Deus. Era algo que já se fazia lá na Mesopotâmia de Abraão. Deus aproveitou isso. Depois Deus faz uma aliança, então, agora com um povo ao caminho da terra prometida, que é Moisés, carregando o povo 40 anos para a terra prometida. E qual é o sinal da aliança com Moisés? As tábuas da lei. Deus dá os mandamentos para Moisés. Vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Vamos fazer aliança? Vamos casar? Vamos casar? Vamos fazer uma aliança? Eu sou seu Deus, eu mantenho vocês e vocês são o meu povo. Eu sou como que o esposo, vocês são como que a esposa. Javé e Israel. E o sinal, as tábuas da lei. Depois essa aliança se completa definitivamente com Cristo, né? E o sinal é a cruz. A cruz é o sinal da nova
e eterna aliança selada no sangue de Cristo, porque as alianças antigas eram seladas no sangue dos animais. Cláudia Toscano. Meu único filho resolveu ir em missão para o Amazonas. Estou desesperada. O que eu faço? Cláudia, se ele foi por amor a Deus, entregue teu filho na mão de Deus e reze profundamente. Essa dor que você sente, sabe, é uma dor da entrega, mas é uma entrega fértil. Né? Uma entrega fértil. Você não está perdendo seu filho para o mundo, você não está perdendo seu filho para o pecado, você está entregando seu filho a Deus. Sabe, eu gosto de lembrar muito, Cláudia, tantos e tantos missionários que vieram para o Brasil, da Espanha, de Portugal, da Itália. Né? O nosso querido, por exemplo, São José de Anchieta, saiu lá das Ilhas Canárias, na Espanha, com 19 anos de idade. Veio aqui trabalhar com os índios no Brasil, ameaçado de morte tantas e tantas vezes, viveu aqui 44 anos, evangelizando o Brasil até a morte. Né? Que coisa maravilhosa. Hoje é um santo de Deus, São José de Anchieta. Então, eu sei que é duro mesmo essa entrega para Deus, mas não fique desesperada, não. Entregue para Deus. O gesto tem que ser a entrega. Senhor, o Senhor me deu, Ele é seu. E você ocupe a tua vida. Deus tem uma vocação para você, Cláudia. Deus tem um trabalho para você, na igreja, no trabalho, na sua profissão. Não, sabe, eu gosto muito daquela frase do Michel Coa, que diz assim: solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Então, só o egoísta, aquele que se quer viver só para ele, é que desperdiça a vida. Então, viva essa vida para os outros. A igreja precisa de tanta gente para trabalhar nela, tantas pastorais, tanta criança precisando de uma catequese, jovens precisando. Diga para Deus: Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Você pode ter certeza que Deus vai te chamar para alguma coisa. Larissa Laila, como faço para comprar seus livros pela internet? Qual o site? O site é loja.cleofas.com.br, ok? loja.cleofas.com.br. Aí você encontra os nossos livros, tá? Eu quero mostrar aqui um livro, Sede Santos, que eu falei tanto dessa questão da igreja nos preparar para a santidade, né? Mas eu não tenho ele aqui em mãos, mas fica aí falado. Eu quero mostrar 2 livros aqui que nós lançamos nessa semana. Um deles é esse, Escatologia, de Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, bispo de Palmares de Pernambuco, é um bispo muito presente na mídia, né? Um bispo extraordinário. Inclusive, no dia 23 de novembro, ele vai estar comigo na Escola da Fé, na Canção Nova, lançando esse livro, Escatologia. O que é o fim do mundo? O que vem depois, né, da nossa morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório? Dom Henrique, com autoridade de bispo, explica isso para nós, tá? E esse livro sobre o santo que eu lancei, Santo Antônio. Eu tenho lançado um livro sobre o santo, já lancei um livro sobre São Bento, e aqui um livro sobre Santo Antônio. Por que eu estou lançando uma coleção de livros sobre os santos? Porque, meus irmãos, lendo a vida dos santos, nós temos exemplos de santidade. É uma meditação profunda só de ler a vida dos santos. Né? Por exemplo, eu me lembro que a grande Santa Edith Stein, que foi mártir nos campos de concentração, era uma mulher judia, alto nível intelectual na Alemanha, judia, não era católica. Um dia ela passou uma noite inteira lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Quando ela acabou de ler o livro, ela disse: eu quero ser batizada, eu quero ser cristã, eu quero ser católica. E morreu católica no campo de concentração, lendo o livro de um santo. Tá aí, é por isso que eu estou também simplificando, reduzindo em pequenos livros a vida dos santos. Bom, continuando aqui, respondendo as perguntas. Eu tenho aqui o Arlon Nickerson, que pergunta o seguinte: como viver com dignidade neste mundo anticatólico e anticristão? O Arlon, com a graça de Deus é possível. A gente rezando, a gente meditando a palavra de Deus, a gente pedindo a força de Deus,
A graça de Deus é possível. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não é? Realmente, sem Deus não é possível, esse mundo nos devora. Mas, com a força de Deus, com a força da confissão, a força da Eucaristia, a oração do terço, né? A intercessão de Nossa Senhora, é possível a gente viver sim. Bom, depois aqui a pergunta do Marcos Gomes, os católicos podem divulgar as mensagens de Medjugorje? Ô Marcos, por enquanto pode. A igreja não deu uma definição final ainda sobre Medjugorje, então por enquanto fica a livre uso da fé, ou seja, aceita quem quiser, ok? Não está proibido. Agora, o Papa Francisco nomeou uma comissão que está estudando. Essa comissão já viu coisas favoráveis, mas não tem uma definição ainda sobre a questão. Não há problema, as mensagens não têm nada contra a fé, não tem nada contra a moral, então podem ser divulgadas. Arlon Nixon, eu sou padre e te dou uma benção, por você é um professor conforme o coração de Jesus. Ô, Padre Arlon, muito obrigado, viu? E eu peço essa benção não só para mim, mas todas essas pessoas que me acompanham pelo Facebook, né? Especialmente nesse momento, que essa bênção, Padre Arlon, que pode ser dada à distância, como a gente sabe, por causa de ser um sacramental, não um sacramento, né? Estenda essa bênção sobre todos nós, por favor. E eu agradeço muito de todo o coração. Fabiana Cordeiro, esclareça um pouco sobre o Halloween, porque tem muito católico que não conhece a verdadeira história. Ô Fabiana, o Halloween nós sabemos que é uma festa pagã. Nasceu lá nos celtas, né? Antes deles serem evangelizados na região lá da Inglaterra, da Escócia e tal. E era um paganismo, né? É festa das bruxas, festa, né? O Halloween, as pessoas acreditavam que no dia 31 de outubro, né, os espíritos vinham assustar as pessoas, tal, então tinham que se fantasiar de coisas horrorosas, caveiras, tal, para espantar esses seres, essas bruxas, não sei o quê, e aí faziam até consagração. Não tem nada de católico. É realmente uma festa pagã. Por isso que a igreja colocou no dia 1º de novembro a festa de Todos os Santos. Porque quando os celtas foram evangelizados, a igreja sempre fazia o seguinte, ela tirava uma festa pagã e colocava uma festa cristã. Então ela dizia, não vamos ficar cultivando bruxas e caveiras e nada disso, não. Vamos cultivar os santos. Então, dia 1º de novembro foi colocado o dia de Todos os Santos exatamente para isso. Então, Halloween realmente, meus irmãos, não tem nada a ver com a nossa fé católica. Pelo contrário, uma festa pagã, ok? Que o mal se usa dela. Então, não temos que viver nenhum culto deste tipo. Fabiana Cordeiro já foi, tá ok? Então, olha, agradeço as pessoas que mandaram essa nossa pergunta. Tem aqui uma pergunta do Emanuel. Uma pessoa que te pede perdão, mas ainda está mentindo, merece o seu perdão? Emanuel, é sempre bom dar o perdão. Ok? Se a pessoa está mentindo, você fala aqui com convicção ou não, ou seja, nunca odiar, nunca buscar o revanche, o revanchismo, né? Não, perdoa, entrega na mão de Deus, esquece essa pessoa, né? na situação que ela te ofende. A gente não deve baixar no nível da pessoa, não, deve sempre ficar por cima. Né? O cristão paga o mal com o bem, o cristão nunca paga o mal com o mal. Bem, hoje eu quero colocar aqui, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, quero colocar 2 avisos. Né? Hoje nós estamos iniciando um curso bíblico pela nossa Escola da Fé online. Quem faz o curso de teologia comigo à distância pela Escola da Fé online, nós completamos o estudo sobre a história da igreja antiga, os 5 primeiros séculos, e vamos entrar agora num curso bíblico. Nesse curso bíblico eu vou explicar como é que a Bíblia foi escrita, como interpretar a Bíblia, o que é importante, né? O que são gêneros literários. Vou explicar cada um dos 72 livros da Bíblia, ok? Se você quiser acompanhar, você pode entrar no nosso site cleofas.com.br, lá tem uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Você clicando ali, tem todas as informações de como é que você acompanha esse nosso curso de teologia, tá? Entrando hoje, você pode assistir todas as aulas anteriores, desde a primeira, ok? Muito bem, você baixa no seu computador e vai assistindo. Bom, amanhã, se Deus quiser,
nós vamos fazer a nossa live às 20 horas e vamos falar um pouco sobre os santos. Já que o dia 1º de novembro é dia de todos os santos, como eu expliquei, que a gente colocou para substituir aquilo que alguns cristãos acreditavam nos Halloween, né? Vamos conversar sobre a importância dos santos, a intercessão dos santos, né? A importância que eles têm na nossa vida, ok? Bem, agradeço a todos vocês que estiveram comigo até agora, né? Graças a Deus tivemos aí a bênção do Padre Arlon, né? Se ele ainda estiver aí nos acompanhando ao vivo, peço que ele repita essa bênção. Tá bem, Padre? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça, meus irmãos, sobre todos nós, a bênção desses sacerdotes, e quem sabe até algum diácono que esteja nos acompanhando, até um outro padre, que nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde a você, fique com Deus, até o nosso encontro amanhã, às 20 horas, se Deus quiser.